Pessoal, tacada de mestre da diretoria do Flamengo, hein? Esse novo patrocínio aí que vai gerar em torno aí de 270 milhões de reais por ano. É uma baita grana aí. E vamos acompanhar aqui um vídeo aqui da S1 Live, ao César Pereira falando sobre os detalhes desse novo contrato. Vamos lá, acompanha. O Flamengo foi muito esperto nessa manobra, né? Para explicar do início para o torcedor entender o que aconteceu. Esse mercado das apostas, ele está vivendo um momento delicado. Mas como assim? Bate o recorde de patrocínio? Sim, está vivendo um momento delicado. Existe uma regulamentação que onerou bastante as casas de apostas, regulamentação do governo. Algumas estão enfrentando dificuldades, não por acaso a Pixbet começou a atrasar pagamentos ao Flamengo. A Pixbet é uma empresa aqui do Brasil, tá? E ela já vinha negociando com o Flamengo essa rescisão. Isso não foi feito de um dia para o outro, evidentemente. Ninguém rescinde um contrato desse tamanho assim, no estalar de dedos. O que fez o Flamengo? Ao perceber que o espaço ficaria vago, o Flamengo meio que abriu uma concorrência. Inicialmente, Betano e Superbet estavam nessa. Essas duas empresas. Entregariam os envelopes fechados, a melhor proposta ficaria. Adiante, outras empresas também foram, digamos assim, convidadas a participar. A Superbet, que aparecia inclusive como a favorita, ela se retirou da disputa, ela não concordou com isso, saiu fora. Na sexta-feira eu trouxe informação, no meio da tarde eu recebi informação que quem estava fechando era a Sporting Bet. E até fiz a ressalva, até falei, você crava? Não cravo nada, não está assinado. Aliás, não está assinado até agora, né? Tem que passar no conselho amanhã para assinar o contrato. Eu apenas compartilhei a informação que eu recebi de uma fonte confiável para os bobos do plantão. Não é fonte do Flamengo, tá? Não tem nada a ver com o Flamengo. É gente do mercado muito bem informada que acompanha tudo que acontece nesse negócio aí de apostas, tá? Nada do Flamengo, não tem nada a ver com o Flamengo. E estava muito perto de fechar com o Sporting Bet. Aí fiz até a ressalva. Quando saiu a nota, se entre o momento que eu recebi a informação e o momento da nota do Flamengo ninguém cobriu, é a Sporting Bet. Mas pode ser que alguém cubra. A Superbet está fora, mas pode alguém cobrir. Tinha outras empresas envolvidas. E a Betano ofereceu a melhor proposta, o Flamengo acabou fechando com a Betano. É um contrato que vai proteger, mas o Flamengo, essas empresas, veja bem, o Flamengo ele procurou as grandes empresas do ramo, as maiores. A maior das que atuam no Brasil, pelo que eu apurei, a maior é a Bet365, que não patrocina nenhum time. Aí vem, na sequência, Betano, Superbet e Sporting Bet, são as maiores. Então o Flamengo trabalhou com 3 das maiores, entre outras. Que são empresas internacionais com mais condições financeiras de sustentar um grande patrocínio. Então é improvável que o Flamengo tenha problemas como teve com a Pixbet, com esse novo parceiro. E o Flamengo fez o quê? Ele não fez um leilão, mas funcionou quase como se fosse. Porque aí, quer dizer, um querendo chegar mais forte que o outro. Então foi muito bem o BAP, a equipe dele, a gestão dele, foi muito bem nesse processo, porque aproveitou o olho grandão dessas empresas na camisa do Flamengo para estimular uma disputa entre elas e conseguir o maior valor possível. Então a gente critica quando é para criticar e elogia quando é para elogiar. Mandou muito bem. Muito bem. Conseguiu um valor surreal. E aproveitando a bolha do mercado de apostas que ainda está aí. Uma bolha que pode explodir a qualquer momento. A gente não sabe. Toda bolha explode um dia. E as empresas aqui do Brasil, que atuam no Brasil, algumas menores, estão enfrentando sim dificuldades hoje em dia. Estão até discutindo no governo ali alguns ajustes nas regras e tudo mais. Algumas estão buscando esse tipo de diálogo com o governo federal. Então o Flamengo conseguiu um acordo fantástico, maravilhoso, para ganhar muito mais dinheiro, e foi fruto de uma manobra inteligente da diretoria do Flamengo. Eles souberam negociar, souberam criar uma situação de disputa. Esse é o ponto. Eles conseguiram criar uma situação de disputa. E usaram muito bem a mídia quando alguns valores foram vazados, o que evidentemente estimula quem chega depois ali a oferecer mais. Né? Até evitei sempre falar valores por isso mesmo, que eu não quero ser personagem disso aí. Aí na sexta-feira eu trouxe até a informação, tem gente que não entende, você errou, acertou, meu amigo, eu só compartilhei a informação, mesma coisa, se você não quer informação, não me acompanha. Na sexta-tarde, quem estava pronto a bater o pênalti era a Sporting Bet. E a Betano chegou e conseguiu apresentar algo melhor ao Flamengo, e o Flamengo optou pela Betano. Melhor para o Flamengo, conseguiu um ótimo contrato, fosse com qualquer uma das 3 que tinha a Superbet, como eu disse, que se retirou
ao tomar conhecimento de que mais empresas estavam participando dessa concorrência, e o Flamengo conseguiu um ótimo contrato. Um contrato excepcional, né? Agora vai votar amanhã no Conselho, vai ser aprovado, naturalmente. Segundo apurou o Bernardo Ramos, 270 milhões o valor. O valor que o Bernardo colocou até aqui na rede social. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo, para ver se eu não estou falando bobagem. Porque tem muita gente especulando. No Bernardo eu acredito. E outros caras aí, eu não sei se é verdade, se estão chutando, qual é a fonte. O Bernardo eu acredito. Até porque eu sei que o Bernardo tem ótimas fontes nesse setor aí, né? Nessa empresa. O Bernardo conhece. 270 milhões, ele botou aqui. Então, como eu sei que o Bernardo tem uma fonte muito boa por lá, eu acho que esse valor não tem nenhuma chance de estar errado. Eu confio totalmente no Bernardo e na capacidade dele de trazer essa informação. Então, 270 milhões de reais por ano. Agora tem que entender como é que funciona, né? Se isso é o valor fixo, se tem metas, se isso aí com metas, a gente não sabe ainda. Mas é extraordinário, extraordinário. Agora, é uma bolha, né? Esse mercado de apostas, ele influa muito os patrocínios do Brasil. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. É preciso saber lidar muito bem com isso, porque todos os clubes podem ter uma queda de patamar daqui a algum tempo. Mas é uma diferença absurda, né? Para os demais, o contrato do Corinthians, do Palmeiras é 100 e poucos milhões, o Flamengo vai com 270. Acho que o Corinthians é 103 milhões, Esporte da Sorte. É um negócio de louco isso aí, uma loucura. Então, assim, foi muito bem a diretoria do Flamengo, foi muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Negociaram, criaram uma situação. Aí tem uma outra questão. Claro, a gente elogia e coloca no contexto. Que é a camisa do Flamengo, né, gente? Quanto vale a camisa do Flamengo, né? A camisa do Flamengo no momento que o time é forte, competitivo, com perspectivas muito boas de ganhar mais e mais e mais, porque tem time forte e tem grana para manter. Então tem isso também, uma coisa chama a outra. E aí, vale lembrar que quando a Petrobras patrocinou o Flamengo, tem uns idiotas, a palavra mais suave que eu encontro é essa, que acham que aquilo era bom para o Flamengo. Aquilo era bom para a Petrobras. Porque quando o Collor virou presidente, ele vetou toda a publicidade das empresas estatais. Eu fiz essa matéria para o Jornal do Brasil na época. Tá? O Jornal do Brasil. Logo depois, um tempo depois, só tinha um local onde a Petrobras fazia publicidade. A camisa do Flamengo. Aí eu procurei, na época, a Petrobras para entender. Por que a camisa do Flamengo continua se vocês não podem fazer propaganda de nada? E a Petrobras tem que fazer publicidade, porque ela compete com outros postos de gasolina, o óleo da Petrobras, que era o do Brax, que ficava na camisa do Flamengo. A Petrobras ela disputa com a Shell, com a Esso, com a Ipiranga, né, com a Ali, com todos esses postos de gasolina. Ela está no mercado. Ela é uma empresa estatal de economia mista, que tem ações na bolsa e tudo mais, mas ela disputa espaço do mercado. Se ela não divulgar, ela perde mercado. A publicidade é fundamental, né? E aí me explicaram que, na época, por uma questão interna burocrática, quando foi feito o acordo com o Flamengo, digamos, a grosso modo, o dinheiro que pagava o Flamengo saía de um centro de custo que era como se fosse marketing e não publicidade. Então aquela torneira não foi fechada. E o único espaço onde aparecia lá Petrobras no Brax era a camisa do Flamengo. E foi muito bom para a Petrobras, mas bom demais. Camisa pirata que vendia aqui no Pacaembu, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, em frente ao Maracanã. Se não tivesse no Brax, o peão não comprava, né? O cara chegava lá, a pirata, nem o oficial. Camisa do Flamengo. Se não tem o Lubrax, o cara não queria, porque estava entranhado na camisa do Flamengo. Foi uma aliança fortíssima que se formou durante muitos anos. Fazer publicidade na camisa de um grande clube, como o Flamengo, é um ótimo negócio. É um ótimo negócio. E quando isso aconteceu, o Flamengo nem era beneficiado, porque o Flamengo era um clube caloteiro, que devia a Deus e o mundo, não tinha as licenças necessárias para receber o dinheiro, e o dinheiro da Petrobras era depositado em juízo, e ficava preso lá 1 ano, e a dívida aumentando. Quando o Flamengo conseguia reaver o dinheiro, via uma liminar, algum recurso da justiça, fora a inflação, comia tudo. A inflação comia o dinheiro, né, André? E aí, quando o dinheiro entrava, ele já entrava e saía, porque as contas do Flamengo estavam sempre ou bloqueadas, ou gente na justiça, então o dinheiro batia e saía. E o Flamengo não usava aquele dinheiro. Era para pagar, era para tapar buraco na caixa d'água que está com vazamento o tempo todo. Você não conseguia resolver. Então, foi muito bom na época para a Petrobras, foi um ótimo acordo, né, naqueles tempos. Se o Flamengo fosse organizado, seria muito bom para o Flamengo também, né? Que recebia ali aquele dinheiro e era uma associação importante, uma grande empresa e tudo mais. Então, essa besteira
Ah, porque o Flamengo foi ajudado. Isso é coisa de gente desinformada, de idiota, de boba alegre, entendeu? Fazer publicidade na camisa do Flamengo é um ótimo negócio, como do Corinthians, como do Palmeiras. Os donos da Crefisa, né, antes até da Leila virar presidente, sempre falaram. Eu entrevistei o Lamarck uma vez, o marido da Leila, o dono da empresa, e ele falou, eu não sei por que as empresas não patrocinam mais time de futebol. Ele falou, é um ótimo negócio para o Palmeiras, para a Crefisa ter o seu nome na camisa do Palmeiras. E era mesmo. Ele já fazia muita publicidade na televisão. Até no carnaval, lá no final da passarela, tinha lá um Crefisa piscando, né? No desfile de escola de samba. E quando ele põe na camisa do Palmeiras, é extremamente importante, porque o que acontece, gente? Uma propaganda com a marca na camisa, ela é institucional. Ela mostra o seguinte, ó, tá aqui a minha marca. Eu sou essa empresa. E aí você reforça de que maneira? Com a publicidade na televisão, na internet, no rádio, no jornal, na revista, no outdoor, onde tem outdoor. Aqui em São Paulo não tem outdoor, né? É proibido. Onde for, para a pessoa associar aquela marca àquele produto. Tem até um case ao contrário, como se fala, que era a época da Calunga. A Calunga, que patrocinou o Corinthians no time do Neto, campeão brasileiro 90, é uma rede de papelarias aqui de São Paulo fortíssima. Hoje vende tudo, vende computador, na época era papelaria, né? Hoje vende computador, material de escritório, muita coisa. E as pessoas não sabiam o que era Calunga, a não ser as pessoas que já conheciam a loja, porque não tinha uma campanha tão forte na época para acompanhar aquela propaganda institucional. Mas as pessoas no Brasil inteiro já tinham ouvido falar em Calunga sem saber o que é, porque a camisa do Corinthians é muito poderosa também. E isso, gente, foi em 90. Imagina uma hoje. Exposição de 90 minutos em TV aberta, uma ou duas vezes por semana. Tá maluco? Isso é ruim? Isso é um negócio sensacional. Do mundo. É maravilhoso. É maravilhoso. Agora, eu estou contando a história da Calunga porque não basta só isso. Você tem que fazer também uma divulgação na mídia para as pessoas entenderem o que é o produto, né? Mas todo mundo sabia o que era Calunga. Não sabia o que era Calunga, muita gente, mas sabia da marca. O Neto fazia gol, se ajoelhava arrastando o joelho no Pacaembu, fazia assim com o braço, Calunga. Pô, todo mundo via. Por quê? Porque a camisa do Corinthians é poderosa, a do Palmeiras é poderosa, a do Flamengo é poderosa, a do Vasco é poderosa. Então a publicidade em camisa é um ótimo negócio para quem faz, desde que seja bem feito. E o Flamengo foi muito competente aí, tá de parabéns aí o BAP, todo mundo, porque conseguiram criar uma situação de uma disputa louca das grandes casas de aposta que estão no Brasil e que fazem publicidade em camisa de futebol para ter esse espaço na camisa do Flamengo. Então os caras mandaram muito bem mesmo, conseguiram. Esse valor só foi atingido, gente, não foi de graça, foi porque o Flamengo soube manobrar isso. Então aqui vai um elogio. Foram muito bem mesmo, mandaram bem pra caramba e conseguiram um valor surreal. O Flamengo fica mais poderoso financeiramente e vai ter gente agora associando, porque patrocina a Copa do Brasil, porque a Betano patrocina, né? O naming right, né? Do brasileiro. Gente, o Fluminense tinha Betano na camisa até trocar por Superbet. O Atlético Mineiro tinha há pouco tempo, mudou para outra casa. Já para com isso, né? O Sporting Bet, se não estou enganado, patrocina a Copa Libertadores da América, que é patrocinador do Palmeiras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você acha que porque alguém comprou o name right da competição, aquele time vai ter que vencer? Faça-me um favor, né? Aí é muita falta de assunto. Mas essa bobagem já está circulando em rede social, onde todo tipo de bobagem circula.